Bom, então, na parte anterior, a gente havia discutido sobre a questão a gente vai estar usando a hipótese ergódica, né, onde a média no ensemble é igual à média temporal. E agora, o que eu preciso mostrar para vocês é quais técnicas numéricas vão nos permitir a caminhar dentro desse espaço de fases e explorar os estados mais prováveis, né, do meu sistema. Né? E para isso a gente tem uma família de diferentes métodos. Você tem desde o método determinístico, como é a dinâmica molecular, até o método estocástico, como é o caso do Monte Carlo, bem como métodos, né, ao longo do caminho entre você sair do determinístico e chegar no estocástico, e vice-versa. Tá? Então, tem a dinâmica de Langevin, a dinâmica browniana, né, o Monte Carlo, onde você, por importância, né, que você coloca, você força determinadas situações, né, para estarem aparecendo, né. Então, dentro do curso, a gente vai olhar esses dois extremos, né, a dinâmica molecular e o método de Monte Carlo. Então, vai ter um olhar determinístico e um olhar estocástico dessa descrição. Tá? Só que eu queria chamar a atenção que, de fato, a gente tem N outros métodos, outras possibilidades, né, que vão nos ajudar a poder estar passeando ou explorando esse espaço de fases no meu sistema. E, portanto, obtendo quem seria, né, os estados mais prováveis do sistema. Bom, o primeiro método, que é conhecido como dinâmica molecular, né, ele nada mais é do que a gente resolver a equação de Newton para um conjunto de partículas. Ela vai estar confinada num determinado volume, né, mas esse volume a gente pode usar situações como condições periódicas de contorno e torná-lo infinito, né, e a descrição aqui do meu sistema nada mais é do que resolver essa equação, né, que a massa vezes a aceleração, ela vai ser igual, né, ao gradiente da energia potencial desse sistema. Então, aqui já aparecem dois problemas que a gente vai precisar ter em mente e que eu vou introduzir, né, se não na aula de hoje, mas na próxima, que é quem são esses potenciais, ou seja, qual o potencial que, uma vez que eu conheço a posição de cada um dos átomos, eu conheço a energia do meu sistema, e se eu calculo, né, o gradiente, ou calcular a derivada, eu tenho informação sobre a força, né, a força que está exercendo sobre cada átomo aqui. Né? E o segundo passo é, uma vez que eu conheço essa força, né, eu conheço quero conhecer agora como é que é a evolução temporal dessa solução, ou seja, resolvendo essa equação de Newton, como é que é a evolução, né, das posições dos átomos em função do tempo. Né, e com isso eu consigo estar armazenando, né, guardando as posições e velocidades ao longo do processo. Tá? Então, dinâmica molecular, né, no único slide é isso, é você resolver as equações de Newton, né, só que agora eu preciso saber como resolver, né, do ponto de vista da integração, né, no tempo, ou seja, como essa equação está evoluindo temporalmente, como também preciso saber como os átomos estão interagindo entre si, né, que é essa nossa grande, os dois pontos que a gente vai precisar discutir. Né. Bom, se eu faço essa descrição, né, agora eu consigo obter as propriedades do meu sistema a partir de uma amostragem, né, ao longo do tempo, seja para um dado ensemble que eu escolher. Pode ser NPT pressão constante, temperatura constante, ou volume constante, temperatura constante, ou volume constante, energia constante, e assim por diante, né? Microgrão canônico, onde eu mantenho a temperatura, volume e mudo o potencial químico, né? E para isso, a gente vai fazer essa continha. Quem é essa conta? Bom, isso aqui é o observável que eu quero obter, né, a média do ensemble, e aqui, né, por definição, essa média do ensemble é dada dessa maneira, né, então estou fazendo uma amostragem sobre a densidade, a distribuição de probabilidade, né, dessa variável, desse observável, né, dentro do meu espaço de fases, a posição e velocidades, né. E, nesse caso aqui em particular, do caso do NVT, né, essa minha distribuição de velocidades, ela vai depender, essencialmente, da energia
né, do Hamiltoniano daquele meu sistema, em função de KBT, e da função de partição do meu sistema, ou seja, todos os estados possíveis que eu teria no sistema. Né? Bom, quem é cada um desses sistemas? O beta é simplesmente 1 sobre KBT, constante de Boltzmann e a temperatura. O H é o meu Hamiltoniano, que é a minha energia cinética, mas é a minha energia potencial. E minha função de partição é conhecer todos os estados do meu sistema para aquela dada condição, nesse caso aqui, número de partículas, volume e temperatura constante. Né? O que a dinâmica molecular faz é a gente usar a hipótese ergódica de novo, né? Então, eu vou acessar essas propriedades fazendo uma média no tempo. Tá? Então, não vou estar olhando na média do ensemble, mas sim assumindo, né, a hipótese ergódica, né, que se eu percorri, né, o meu espaço de fases de tal forma que eu consegui obter, passar pelos estados mais importantes, são esses que vão determinar a propriedade. Então, estatisticamente, né, a gente vai estar olhando sobre a média temporal para poder inferir sobre a média da ação. Então, é isso que a dinâmica molecular faz, né, de um ponto de vista mais fundamental, né? Ele se justifica em função da hipótese ergódica. Bom, e o Monte Carlo, né? Monte Carlo, né, você teria várias, a gente vai discutir, vai ter uma aula só sobre Monte Carlo, mas eu queria chamar a atenção aqui só como é que a ideia básica, né, por trás desse método. Então, como havia colocado, é um método estocástico, ou seja, a gente vai estar olhando para a probabilidade de transição entre esses estados, né? Então, se eu estou na posição, no estado, né, M, que seria esse átomo verde nessa posição, quero saber, né, qual a probabilidade, né, se energeticamente seria favorável ou não, né, como é que estaria acontecendo o processo. E você sair do estado M para o estado N, né, eu vou estar olhando para a razão entre essas probabilidades. Então, pela definição dessa disposição de probabilidade, ela vai ser o E elevado a menos a energia potencial desse estado, todo mundo aqui em verde, sobre do estado N, né, sobre que seria essa componente para a energia no estado M. Né? Então, eu vou estar olhando para como, nesse processo, se eu estou olhando para a probabilidade de transição, eu não preciso mais conhecer a função de partição. Né? Eu acabo assumindo aqui nessa operação. Né? Então, essencialmente, a gente só vai depender da diferença de energia entre os estados M e N para saber a probabilidade de você ter essa transição. Tá? Então, é dessa forma que a gente vai estar percorrendo, né, o nosso espaço de fase. Só lembrando, fazendo contraponto, né, como é que a gente percorria o nosso espaço de fase na dinâmica molecular, resolvendo a equação de Newton. Né? Como é que eu vou percorrer esse espaço de fase no Monte Carlo e aplicando, né, verificando essas transições. Então, de um ponto de vista mais prático, né, um dos métodos que se usa para o Monte Carlo seria o chamado algoritmo de Metrópolis. Ele tem algumas hipóteses, né, que a gente vai tratar mais para frente, quando a gente falar essencialmente só sobre o Monte Carlo, né, e de uma maneira bem simples é a seguinte: se essa diferença de energia ela é menor do que zero, ou seja, é favorável, se diminui a energia do sistema quando você tem essa mudança de estado, né, significa que essa probabilidade ela vai ser maior que 1, então qualquer estado que você tentar mudar, né, qualquer transição de estado que diminuir a energia, você vai aceitar esse movimento. Né? Então, seria, se eu estou nessa posição desse átomo e ele vem para essa posição, e a minha energia do meu sistema diminui, significa que a probabilidade de você aceitar essa mudança, ela é maior que 1, né, 1, então, portanto, você aceita esse movimento. Né? Bom, se ela for maior do que zero, ou seja, se durante essa mudança de estado a minha energia do meu sistema aumenta, né,
você poderia pensar que você essencialmente estaria descartando esses estados. Mas aqui é onde a gente vai usar um truque, né, que é, vou fazer uma conexão com a pergunta que o Lauro colocou, né, e fazer trazer de volta, né, essa ideia, né. E se eu estou nesse ponto, que é um mínimo local, né, e ao longo do meu processo, né, eu aceitar só estados que vão diminuir a minha energia, eu vou ficar aqui preso para sempre, né. Eu preciso ser capaz, eu ter uma estratégia que me permita que eu possa subir a energia para poder, por exemplo, descobrir um mínimo global. Ou vice-versa, né? Se você quiser estar olhando para outros processos, mapear, né, completamente o teu espaço de fase, você pode ficar preso nessa condição, né? E se você não tem nenhum mecanismo que te permite explorar, ele não vai acessar. Então, por isso, no Monte Carlo, a gente vai ter essas duas partes, né? A primeira, que é sempre aceitar quando a minha energia diminui, então estou sempre caindo aqui, né, em termos da energia, mas também, né, ter a possibilidade da gente poder percorrer, né, o meu espaço de fases de uma forma mais, com a melhor descrição. E aí, bom, então se a minha energia agora aumenta, né, ou seja, não é favorável você estar naquele estado, o que eu faço? O que eu vou fazer, por isso o nome Monte Carlo, né, é perguntar ao oráculo. Né, a gente vai fazer um número randômico, né, e se esse número randômico ele for menor do que essa probabilidade, a gente aceita, né. Se ele for maior ou igual a essa probabilidade, né, a gente vai rejeitar essa transição de um estado para outro, né, que é onde esse número randômico ele pode ser um número, né, entre 0 e 1, né, da qual a gente consegue, dessa forma, né, não ficar preso dentro desses mínimos globais ou locais de energia, mas me permite estar passeando dentro do meu espaço de fase e explorando, né, as minhas propriedades ao longo do processo, né? Tudo bem? Então, ele é relativamente fácil de implementar computacionalmente, né, e bastante imediato. Note aqui algumas coisas interessantes do Monte Carlo, o fato, a gente não precisa conhecer as forças, a gente só precisa conhecer as diferenças de energias, né, que vai tornar o processo computacionalmente mais barato, né, e ainda assim a gente está usando a hipótese ergódica, só que aqui de uma forma diferente, né. Então, entenda que o Monte Carlo vai estar fazendo não é uma sequência temporal, mas uma sequência, né, de estados no tempo, tá? Então, note bem essa diferença. No caso da dinâmica molecular, a gente vai estar olhando a evolução temporal do sistema, né? E no Monte Carlo eu vou estar olhando para os vários estados possíveis como uma sequência. O que significa, o tempo não tem significado físico aqui no Monte Carlo, né? Eu só estou percorrendo diferentes pontos do meu espaço de fases, mas ambas vão estar utilizando, né, a hipótese ergódica, que é, agora eu vou olhar, ao invés do tempo, né, eu vou estar olhando para o número infinito de passos, né, e eu vou estar olhando para a média temporal, ou seja, a média dentro daquela sequência, né, dessas propriedades que a gente tem interesse. Tá? Então, essa é essencialmente a diferença entre um e outro. Né? E aí eu gosto muito de um exemplo que foi ilustrado há muito tempo atrás, que é a conexão ou as diferenças entre o Monte Carlo e a dinâmica molecular. Então, eu não estou querendo fazer propaganda que a dinâmica molecular aqui é mais segura, né, porque o exploradorzinho está longe aqui do crocodilo, mas a ideia aqui é a seguinte, né, a missão do explorador é obter a área, né, desse lago, como também obter como é que a profundidade do lago está mudando em função, né, da posição, né, em cada ponto do lago. Tá? Então, você tem duas maneiras de você fazer isso. Né? Uma lá Monte Carlo
você vai escolher cada ponto, então você faz a medida aqui, guarda, anda um pouquinho, faz a medida de novo da profundidade e assim por diante. Então, com isso, você vai mapeando as várias posições, né? Ou você pode fazer dinamicamente, né? Então, no barquinho, ele vai olhando como que essa profundidade muda em função, né, da posição da qual o explorador se encontra. Tá? Então, ao final do processo, seja ele usando a metodologia como o Monte Carlo, seja ele usando a metodologia como a dinâmica molecular, você vai ter que encontrar a mesma informação, a mesma distribuição. Então, aqui é onde eu queria chamar a atenção que não é que um método é melhor que o outro, né? Um método ou outro, ele pode trazer algumas informações adicionais para a gente, né? Só que do ponto de vista mais fundamental, eles vão nos dar a mesma informação. Tá? Seria, por exemplo, aqui, como seria a média da profundidade desse lago, ou o mapeamento, né, dessa profundidade em cada ponto do lago. Tá? Então, ambas estratégias vão nos permitir percorrer o que aqui eu estou chamando de espaço de fase, essa variação da profundidade em função da posição. Tá? Então, espero que tenha ficado claro para vocês a diferença, né? E como que, de fato, a gente vai poder estar utilizando, né, ambas as metodologias para atacar o mesmo problema. Então, de cara, já te traz, né, vantagens e desvantagens em relação a um método ou outro. Né? No caso do Monte Carlo, eu já chamei a atenção, uma vantagem é o fato de você não precisar de calcular as forças, né, que torna o cálculo mais barato. No caso da dinâmica molecular, uma vantagem é que você vai ter acesso à dinâmica, né, então você vai exatamente conhecer como é a evolução temporal, né, desses processos. E no Monte Carlo você não tem acesso, você tem acesso apenas do ponto de vista estatístico, quais são os estados mais prováveis. Né? Na dinâmica molecular, você vai estar olhando como é que você sai de um ponto para o outro, né? E você tem uma ideia do fenômeno do ponto de vista da evolução temporal dele. Né? E aí, para tentar ilustrar ainda mais isso, né? Então, para aqueles que não estão saudades aí do metrô cheio e do sistema de transporte metroviário aqui de São Paulo, aqui é um mapa, né, das linhas de trem e linhas de metrô. Né? Então, cada estação dessa seria como um estado que a gente gostaria de estar visitando. Tá? Então, o meu problema é o seguinte, se eu quiser explorar e visitar todas as estações de metrô que você tem disponível em São Paulo, né? Como é que eu poderia fazer? Eu poderia usar um método como a dinâmica molecular, né? Que seria essencialmente partir de uma determinada estação, vamos pegar a estação Butantã, ir até Morumbi, da Morumbi pegar aqui uma conexão, chegar nessa linha, percorrer ela inteira até o final, né? Fazer uma baldeação, percorrer a linha, vai até Jundiaí e volta, e aí você vai fazendo isso de uma forma dinâmica, né? Percorrendo cada uma das linhas possíveis do que teria ao longo do meu caminho, e cada estação que chega, você sai, vê como é que ela é, volta para o trem e continua outra viagem. Né? Então, dessa forma, a gente, depois de um tempo, e aqui eu digo muito tempo, você vai acabar visitando tudo quanto é que é estação de metrô ou de trem de São Paulo. Eu poderia escolher uma outra estratégia, né? Que seria a estratégia do Monte Carlo. Então, eu vou escolher aleatoriamente uma estação, ir para lá, né? E de lá ir aleatoriamente para outra estação. E eu faço isso de uma forma contínua. Né? Então, não vou seguir dinamicamente, como a proposta era da dinâmica molecular, que é ao longo da linha parar, ver o que é que acontece, voltar e aí seguir. Né? Eu vou estar aqui aleatoriamente escolhendo diferentes estações, mas note que se eu explorar tempo suficiente, né, seja por esse método ou seja por esse método, você vai estar, né, visitando todas as estações. E é exatamente o ponto principal aqui na discussão das simulações atomísticas. Né? O que a gente vai fazer, seja por Monte Carlo ou por dinâmica molecular, é tentar acessar os estados microscópicos, ou seja, tentar passear dentro do espaço de fases,
seria visitar os estados mais prováveis do meu sistema, né? Eu posso fazer de um modo determinístico, parando em cada ponto, vendo e voltando, como também poderia fazer de forma estocástica, que é escolhendo aleatoriamente uma estação e, dessa forma, né, tá visitando todas as estações. No final do processo, né, a gente, seja por um método ou por outro, né, você cumpre essa amostragem que você teria no sistema. Tá? Então, essa seria um dos pontos, né, que eu gostaria de chamar a atenção sobre a diferença entre a dinâmica molecular e o Monte Carlo, né, em termos de estratégias, mas eu queria enfatizar que ambas as metodologias, ela tem como função nos permitir passear dentro do espaço de fases que teríamos disponíveis, né, ou seja, aqueles estados mais prováveis, e com isso eu consigo obter as propriedades macroscópicas em função dos estados microscópicos que eu consigo acessar através dessas simulações, né. Essa é a base que justifica, né, o uso desses métodos para a gente fazer a exploração a partir do ponto de vista de simulações moleculares. Bom, então eu vou agora ser mais específico em relação à dinâmica molecular. Então, nas próximas aulas, a gente vai explorar detalhes da dinâmica molecular, bem como, né, em seguida, o Monte Carlo. Então, a gente vai, no laboratório, usar o mesmo sistema e tentar fazer as simulações, né, de tal modo que a gente possa obter propriedades dentro das mesmas condições, então, o mesmo potencial, a mesma condição de ensembles que a gente vai estar escrevendo no nosso sistema. Né? Bom, então o que a dinâmica molecular nos dá é a dinâmica, né? Essencialmente qualquer pergunta aqui é como a gente vai estar resolvendo as equações de movimento, né, para todas as partículas, isso aqui é importante, né, sobre diferentes condições. Né? Quem são essas condições? Temperatura, pressão, composição, pode ser o volume, pode ser energia, ou qualquer outro parâmetro termodinâmico que você gostaria de estar explorando. Tá? Então, essa é o nosso objetivo com a dinâmica molecular. Para isso, né, como é que eu resolvo essas equações de movimento? Né? Essa solução a gente conhece há mais de 300 anos, né, que é resolver, né, são as equações de movimento, a equação de movimento, né, das equações de Newton, onde eu vou tentar resolver essa equação para os N átomos, conhecendo essa interação, né, essa função que vai me descrever essa interação entre esses átomos, né, e olhando para a evolução temporal da posição. Se eu conheço a posição, eu conheço a velocidade. Se eu conheço a velocidade, eu conheço a aceleração. E se eu conheço a aceleração, portanto, eu consigo determinar a energia. Né? Ou você pode pensar em vice-versa. Se eu conheço a energia, eu conheço a força. Né? A partir da força tem a aceleração, vou voltando, né? E eu chego na posição. Tá? Então, é exatamente esse processo que a gente vai fazer numericamente. Então, a cada passo, né, eu vou estar resolvendo a equação de Newton, dado uma determinada condição que eu vou estar impondo ao meu sistema. Temperatura, pressão ou qualquer outro parâmetro termodinâmico. Né? Bom, na dinâmica molecular, então, o que é que eu vou queria definir aqui, o que vem a ser, né? Ela nada mais é do que uma técnica computacional que ela vai nos permitir ver a evolução temporal do sistema, né? De partículas que são partículas interagentes. Então, note, apesar do nome ser dinâmica molecular, ela não está limitada apenas a átomos ou moléculas. Ela pode ser qualquer partícula. Tá? Então, a gente vai estar resolvendo a equação de Newton, né, desde que você conheça o potencial de interação entre essas partículas, né, você pode obter a evolução temporal dela integrando as equações de Newton. E é isso que nos define, né, o que seria esse método computacional chamado dinâmica molecular. Né? Bom, o que eu preciso, então, para implementar ou aplicar a dinâmica molecular? Né? Obviamente, o que eu preciso primeiro definir é quem é o sistema de interesse. Né? Então, será que seriam como os projetos que apareceram ontem, né?
como é que é a dinâmica da água e da salmoura dentro do nanotubo ou em estruturas, né? Como é que seria, quem seria essas, se eu quiser ver a dinâmica de uma discordância, de um defeito extenso nas ligas que vocês estariam procurando, como é que é a evolução temporal desse sistema? Eu preciso definir o sistema de interesse, e para isso eu vou definir duas condições. A primeira são as condições iniciais, né? Vão ser as posições e velocidades de todas as partículas no meu sistema. E a segunda é como esses átomos, moléculas ou partículas, eles vão estar interagindo entre si. Então, essas duas condições são essenciais, né? Primeiro eu preciso definir quem é esse sistema que eu estou querendo, né? E a maneira dessa definição, ela vem a partir do potencial interatômico. Então, a chave aqui nesses estudos, né, é exatamente, né, que a gente vai gastar um certo tempinho nessa discussão, é o potencial interatômico, né? Então, note que vários dos projetos de ontem, né, alguns deles explicitamente colocavam como objetivo fim obter esse potencial para sistemas que a gente não conhece ainda, né? Então, você tem uma série de situações que a gente poderia estar descrevendo, né, em relação a essa minha interação, né, entre essas minhas partículas. Tá? Só sobre que o Lauro tinha colocado dados processos de conversão, né? Eu não diria conversão aqui, tá, Lauro? Mas se você conhece um, você vê a evolução temporal do outro, né? Eles estão correlacionados, né? Então, em relação à força, energia, força, aceleração, você pergunta a questão do erro, né? Isso aí a gente vai tratar, né? Você vai ver que essa vai ser um dos limitantes, né? Que a gente vai estar colocando em relação à dinâmica molecular, que vai ser exatamente como, nesse processo de integração dessas equações de movimento, né? A gente vai garantir a acurácia do meu sistema, ou seja, eu vou garantir que, ao longo do processo, eu não vou estar acumulando todos esses erros e, portanto, saindo fora, né, da minha dinâmica, né? Então, a minha trajetória ela pode ser tão acurada quanto nós queremos, né? Então, eu vou voltar a esse ponto que você colocou, Laura, nessa discussão anterior, né, quando a gente estiver tratando da integração nas equações de movimento. Tá? Então, mas acho que o ponto, nesse momento, acho que o ponto importante é a gente olhar primeiro para esse potencial interatômico, né? E esse potencial interatômico é, de fato, quem vai definir, né, o meu sistema em si. Bom, e um código de dinâmica molecular, né? Ele é um código mais simples possível que você possa imaginar. Essencialmente, o que a gente vai ter a gente vai definir as posições e velocidades, né, para cada átomo. Então, eu tenho um vetor, né, que vai definir as posições, x, y, z. E tem outro vetor que vai definir as posições, né, iniciais aqui, o meu t igual a zero, né, ou t zero, das minhas velocidades para cada partícula. Então, por isso que ele tem esse índice I aqui, né? Então, por partícula, eu estou definindo quem é a posição, quem é a velocidade. Primeiro passo do meu programa. Se conheço as posições, eu vou conseguir determinar a energia por um conjunto de posições. E se eu conheço as energias, né, eu consigo determinar, a partir da derivada, né, aqui no caso eu vou estar calculando o gradiente, dessa função superfície de energia potencial, eu consigo obter quem é a força que está atuando sobre cada átomo, cada partícula do meu sistema. Né? Então, de novo, aqui é um vetor, e ela vai estar, a gente está obtendo a informação, né, sobre cada força que está atuando sobre cada partícula a partir, né, do conhecimento das posições. Né? Então, se eu sei as posições, conheço a energia, determino as forças. Tá? Se eu tenho a força, né,
Então, é isso que a gente vai estar fazendo ao longo do processo, é resolver a nossa equação de movimento para todas as partículas num determinado tempo. Que esse tempo é um ΔT. Eu preciso escolher que esse ΔT, né? Então, não pode ser qualquer ΔT, não pode ser qualquer intervalo de tempo, né? Você pode pensar, então, esse é um segundo, mas o que é um segundo dentro da dinâmica atomística? Né? Um tempo muito, muito longo. Né? Então, eu vou ter que escolher tempos suficientes, né? Passos de tempo suficientes que sejam capazes de me descrever como é que é a evolução, de fato, temporal do meu sistema. Ou seja, estou conseguindo capturar, né, a física, né, e as vibrações características de cada um daqueles sistemas, né, ou de cada um daqueles átomos. Por isso, a gente vai ter esse limitante aqui no ΔT, que eu vou discutir depois também em mais detalhes. E se eu conheço, então, a força, a partir da força eu consigo obter aceleração, e aí o que eu vou fazer é integrar, né, a equação, né, de Newton, e consigo obter, então, quem seria a posição no tempo futuro a partir das forças que estão atuando sobre cada uma das partículas. Né? Da mesma forma, se eu conheço as posições futuras e eu vejo essa evolução temporal, eu consigo determinar as velocidades, né? Então, a velocidade muda no tempo, né? E agora eu faço um incremento no tempo, então eu vou ver a evolução temporal desse tempo. Né? Para cada situação, eu vou guardar as minhas propriedades, né, físicas de interesse, temperatura, pressão, volume, densidade, né, e aí, por aí vai, a gente vai comentar sobre quais propriedades. Eu vou perguntar, bom, esse tempo futuro, ele é igual ao tempo máximo que eu escolhi? Se ele for, a gente grava tudo, né, acessa, né, essa informação, as configurações atômicas finais, e eu termino o meu cálculo fazendo uma média sobre essas propriedades que eu acumulei ao longo do tempo. Se não, a gente volta aqui, então eu vou ter as posições futuras, agora vai ser a posição do presente, obtenho as novas energias, né? Se eu conheço as energias, conheço as forças que estão atuando sobre cada partícula. Se eu conheço as forças, eu consigo obter a aceleração, e se eu tenho aceleração, eu consigo agora calcular a posição futura e a velocidade futura. Então, isso é feito de uma forma cíclica, não cíclica, mas sequencial, né? E a gente vai estar sempre acumulando as médias, né? Os valores instantâneos de cada uma daquelas propriedades e depois calculando as médias sobre as minhas propriedades. Então, isso é um código de dinâmica molecular, não mais do que isso. Né? A gente tem 3 caixinhas aí para 5 caixinhas para estar atendendo. Então, o que eu vou fazer de agora em diante? Eu vou estar percorrendo cada uma dessas caixas. Tá? Como é que eu defino as minhas posições iniciais e velocidades? Como é que eu calculo as forças? Como é que eu faço a integração das equações de movimento? Que propriedades, se eu conheço as posições e velocidades, eu consigo obter? Né? E, dentro desse processo, né, o que é que a gente pode fazer ao final de um cálculo de dinâmica molecular? Tá? Então, do ponto de vista de código, é isso a dinâmica molecular. Né? Não mais do que isso. Então, o nosso cálculo, aqui é um pseudocódigo, né? Seria o código mais simples de dinâmica molecular possível, que seria a gente chamar aquela rotina para gerar as condições iniciais, né? Você calcula as forças, se você tem as posições, chama o integrador, faz a evolução temporal no tempo, guarda as propriedades, isso é feito até chegar no ponto, né, onde você escolheu dentro do teu número máximo de passos que você escolher. Tá? Essa é a base de qualquer código de dinâmica molecular. Ele começa com essas 10 linhas. Né? Menos que 10 linhas, na verdade. Você poderia tornar ele bem mais simples se você usasse uma outra linguagem. Né? Esse aqui é o pseudocódigo confortante. Né? Então,
o que eu vou mostrar agora para vocês é quem é cada uma dessas rotinas, né? O que é que a gente está, por que a gente precisa delas, quais são as limitações delas, né? E o que é que a gente pode fazer, né, de tal modo a obter, né, aqueles estados microscópicos que a gente está querendo explorar e obter as propriedades físicas de interesse, né? Então, para começar, né, essas aqui seriam as variáveis, as subrotinas, né? A gente vai estar inicializando o sistema, calculando as forças e energias, resolvendo numericamente as equações e analisando e acumulando as trajetórias ao longo do tempo, né? Então, como variável, eu preciso definir aqui, inicialmente, qual o instante de tempo daquela minha simulação, ou seja, o valor de t, né? E o diferencial de tempo, ΔT, que eu vou estar resolvendo essas equações de movimento, que seria o tempo máximo, né, que ele está relacionado com o número de iterações. Então, o meu tempo máximo vai ser o número máximo de iterações vezes aquele ΔT, né? Então, a gente fisicamente, aqui na dinâmica molecular, esse tempo ele faz sentido físico, é o tempo real, né? E a gente precisa, então, agora escolher qual janela de tempo, qual diferencial de tempo a gente gostaria de estar aplicando para poder usar no nosso código, né? Então, para isso, né, eu vou discutir na próxima aula, essencialmente, cada uma dessas rotinas, né, e vou só começar uma discussão sobre os potenciais, as interações interatômicas, né? Aqui é uma representação do que há 300 anos se achava que pudesse ser, né? Mesmo o conceito de átomo, no início do século XX, né? Final do século XIX, início do século XX, ainda havia discussões, né, debates na comunidade científica se átomos existiam ou não, né? Com se mostrando, né, que a hipótese atômica ela era verdadeira, experimentalmente você conseguia ter essa descrição já pensando agora em termos de cargas, né? E aqui seria uma visão do que o que você está vendo aqui seriam os sítios, né? Aqui é uma estrutura de silício, né? E a gente está olhando para a probabilidade, maior probabilidade de você encontrar os elétrons dentro dessa estrutura, né? Então, como o sistema de silício ele tem uma estrutura tetraédrica, né? Então, e ela tem uma ligação covalente, significa que se eu for olhar para a maior probabilidade, né, ela vai estar entre os átomos, os elétrons, né? Você está compartilhando esses elétrons, né? E isso aqui é o resultado de uma simulação de primeiros princípios. Então, você vê de cara a natureza da ligação química, né, alguns sistemas, diretamente, simplesmente realizando o cálculo de primeiros princípios. Então, o que eu vou discutir agora é quais são as origens e como a gente poder estar implementando essas interações atômicas, né? Então, o que essa simulação atomística envolve, né, que eu vou deixar como suspenso para a próxima aula, que é os detalhes sobre essa modelagem. Então, o que a gente está interessado aqui, lembrem que é a modelagem de materiais em escala atômica, né, que foi o que eu falei no início da aula, e para fazer essa descrição, a gente vai fazer como átomos e moléculas estão interagindo entre si, ou seja, você por exemplo, eu usei aqui erroneamente o termo ligação, né, seria interação, né, no sentido que ela pode gerar uma ligação, né, uma ligação química, como a gente conhece, mas aqui essencialmente a ideia é poder estar descrevendo interações entre átomos e moléculas, tá? Bom, então, uma primeira estratégia, né, que seria a mecânica quântica, né? O que é que a mecânica quântica vai te dar? Se eu conheço a função, se eu conheço as posições atômicas, eu consigo determinar a energia total do sistema, tá? Estrutura em função da energia, né? Então, portanto, consigo determinar, né, a interação desses materiais que compõem esses materiais, dos átomos que compõem esses materiais, nessa escala. Ou eu posso usar potenciais efetivos, seriam funções analíticas que vai descrever, por exemplo, como a energia varia em função da distância ou da geometria de um determinado conjunto de átomos, tá?
Então, na próxima aula, o que eu vou fazer é exatamente isso. A gente vai discutir mais sobre esses potenciais efetivos e eu vou preparar vocês para uma descrição do ponto de vista de mecânica quântica, né? Que é a gente conhecer a energia, a função da estrutura, não, melhor, em função da estrutura, conhecer a energia total do meu sistema, né? E só para fechar, né, o que a gente chama de cálculo de primeiros princípios, aí vem a beleza toda dessa metodologia de simulação computacional de materiais a partir de primeiros princípios. Ele deu o prêmio Nobel, né, de 99 para o Walter Kohn, né, e, essencialmente, o que esse método nos traz é uma maneira da gente resolver numericamente a equação de Schrödinger, né, usando uma teoria, que é chamada teoria do funcional densidade. Eu vou explicar no momento apropriado quem é essa teoria, né. Só que essa teoria, ela nos permite usar, né, hoje em dia já tem vários códigos disponíveis para a nossa comunidade, Quanto Expresso, Siesta, VASP, Gaussian, né, que também deu o prêmio Nobel em 99, junto com o Walter Kohn, né, onde qual que é a ideia aqui? Né, e acho que vem a beleza da parte atomística. Né, se eu conheço a composição do meu sistema, ou seja, quem é cada elemento químico que compõe aquele meu sistema, número de átomos, o número atômico e o número de elétrons, se eu resolvo a equação de Schrödinger, né, que é a função de onda, o Hamiltoniano e a energia total, ou seja, a energia total do meu sistema para aquela determinada situação, eu consigo obter quem são as estruturas. Pela estrutura eu conheço a energia, né? E se eu conheço a energia total em função da estrutura, eu consigo obter as propriedades. Tá? Então, todo esse caminho aqui, seja termodinâmica, constantes elétricas, elásticas, estrutura eletrônica, parte cinética, todo esse caminho aqui, a gente consegue a partir da solução numérica da equação de Schrödinger, né? E a informação que eu vou entrar é essencialmente o número atômico e o número de elétrons. Então, eu não estou incluindo nenhuma informação experimental a priori, né? Aí é a beleza e o poder da física, física no sentido da natureza, na descrição do ponto de vista quântico dos materiais, essa nossa capacidade atual de prever propriedades, né? Conhecendo apenas o número atômico e o número de elétrons que compõem o sistema. Então, eu finalizo com essa deixa aqui a aula de hoje, e na próxima aula a gente vai voltar na dinâmica molecular, na descrição desses potenciais, da maneira como a gente vai poder estar descrevendo, né, a interação entre átomos e moléculas de uma forma acurada, mas computacionalmente, né, qual o problema todo aqui? Então você resolveu toda a engenharia de materiais. Não. A gente resolver essa equação, ela é numericamente bem complicada, né, e computacionalmente ainda, né, mesmo com os melhores supercomputadores, a gente talvez não consiga estar resolvendo ela em toda a sua plenitude e na evolução temporal que ela vai nos permitir. Eu paro por aqui, né, se alguém tiver alguma dúvida, né, fique à vontade de estar fazendo, né, mas a ideia é que na próxima aula a gente retome, né, essa discussão sobre os potenciais interatômicos e dessa forma vamos poder fazer os primeiros exercícios